Absolutamente nada do que eu planejei para 2024 deu certo. E isso não necessariamente foi ruim. Em 2023, eu passei por uma situação bem complicada. Na verdade, eu ainda estou passando por ela. Uma pessoa da minha família está numa situação delicada que eu não posso simplesmente deixar ela para lá, fingir que nada está acontecendo, porque é uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que sempre me ajudou e eu não consigo dormir, encostar minha cabeça no travesseiro e fingir que aquilo dali não está acontecendo e que ela que se vire. Não consigo ser esse tipo de pessoa. E 2023 foi um ano pior do que os outros anos que eu estava vivendo. Desde 2020 eu tenho vivido por situações bem complicadas. De 2020 a 2022 estava muito relacionado a trabalho. Eu tive muito burnout. Trabalhei em empresas bem ruins de se trabalhar e me desgastei muito. Papo de trabalhar mais de 12 horas por dia. Tive ansiedade, depressão, burnout, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e tudo que eu me proponho a fazer, eu me entrego de corpo e alma. E trabalho é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre me entreguei demais e isso foi algo que eu precisei aprender a não me entregar tanto assim, porque acaba que as pessoas abusam muito da gente, muito da nossa vontade de fazer as coisas. E, enfim, eu aprendi muito com essa situação. Em 2022, eu me demiti da empresa que eu estava trabalhando. Na realidade, eu nem era CLT, eu era PJ, mas trabalhava como se fosse CLT. E eu peguei e meti o pé dessa empresa. Foi mais ou menos em outubro de 2022 que isso aconteceu. E como eu já tinha reserva de emergência e tudo mais, e eu estava ainda precisando cuidar da minha saúde mental, eu resolvi passar novembro e dezembro sem fazer absolutamente nada sobre trabalho e cuidar da minha saúde. Então, no começo de 2023, eu estava com muitos sonhos, né? Muitas vontades, quero conquistar um monte de coisa, quero fazer isso e aquilo, eu não sei o que e tal. E aí aconteceu uma situação muito delicada com uma pessoa da minha família que simplesmente meu mundo desabou, assim, não poderia deixar ela de lado, só que de certa forma eu trouxe isso para minha vida e acabou sendo um certo gatilho para minha cabeça que já não estava boa, e então ficou pior ainda em 2023. Só que eu acredito que em 2023 eu tenha aprendido bastante coisas com isso, porque, cara, eu aprendi muito a fluir na vida. Apesar de muitos desesperos, eu aprendi que se alguma coisa não está dando certo, se alguma coisa realmente está travada, talvez não fosse por ali o caminho. Existe um momento que existem certas circunstâncias em que, de fato, a gente precisa fazer um pouco mais para aquilo dar certo, mas também existem circunstâncias que, na realidade, é só para mostrar para a gente que aquilo dali não é o caminho. E em 2023 foi muito assim. Eu aprendi muito a perceber, eu aprendi muito a perceber se era o caminho ou se não era o caminho, se era uma questão de força ou tempo em algo que eu estava querendo, ou se era simplesmente uma questão de olhar para aquilo dali e mudar de caminho. E acabou 2023 e 2024 eu achei que fosse, né, aquela coisa da renovação das energias. Não, 2024 vai ser super diferente, né? Eu passei por tantas situações nesses últimos anos. Então, 2024 vai mudar alguma coisa. E eu estava com muitos planos, estava planejando muitas coisas e que, mais uma vez, nada do que eu planejei deu certo. Coisas completamente diferentes surgiram, outros desafios surgiram e
Só que foi um ano um pouco mais calmo do que 2023. 2023, nesses últimos 4 anos, foi o ápice dos desafios. E 2024 foi um ano um pouco mais tranquilo, mas que nada do que eu planejei deu certo, nada do que eu planejei eu consegui conquistar ou fazer. Eu comecei a fazer, mas aquilo dali não foi pra frente. Só que foi um ano que eu também aprendi muitas coisas. Esses últimos anos foram anos que eu aprendi muito. Eu falo que 2023 foi o ano que eu aprendi 30 anos em um. Foi um ano que eu tive muito mais maturidade em muitas coisas. Eu aprendi coisas assim que muita gente que eu conheço, que é muito mais velha do que eu, até hoje não aprendeu aquilo. E 2024 foi como se fosse tirar os resquícios e aprender algumas coisinhas que eu ainda não tinha aprendido. Foi ruim, né? Porque, de certa forma, eu não conquistei nada do que eu me planejei, mas foi bom porque eu consegui resgatar muitas coisas de quem eu sou, muitas coisas do que, de fato, eu gostaria de fazer. Eu percebi que alguns sonhos meus, na realidade, a maior parte dos sonhos que eu estava sonhando nesses últimos anos, eles não preenchiam meu coração. Não eram sonhos de fato meus, eram sonhos que eu estava comprando de outras pessoas, da sociedade, inclusive. Por exemplo, alguns sonhos meus era, sei lá, morar numa mansão, tipo, Alphaville, e eu fiquei, esse ano, né, eu parei e pensei, nossa, mas nem acho essas mansões bonitas, eu gosto de uma parada mais de mato, uma parada mais... uma casa no mato, cheia de bicho e tal, longe das pessoas, sabe? Sem vizinho. Eu gosto mais de uma parada dessa do que um condomínio fechado com um monte de gente que eu nem conheço. E esse ano foi muito um ano de eu realmente olhar pra dentro de mim, olhar pro meu coração e bater um papo muito sério com o meu coração. Apesar de eu, desde criança, ser uma pessoa que gosto muito de autoconhecimento, e eu não sei de onde que eu tirei isso, porque realmente é uma coisa desde criança, esse ano foi um ano que... esses últimos anos, na realidade, eu tinha ainda essa questão do autoconhecimento, mas eu percebi que, na realidade, eu não estava comigo, sabe? Eu estava comprando os sonhos de outras pessoas sem, de fato, perceber isso. Isso é muito... como que eu vou dizer? Isso é muito importante, porque algumas pessoas na internet vendem o autoconhecimento como se fosse a gente conquistar certas coisas. A gente tem que ter ambição, a gente isso e aquilo. Sendo que as pessoas elas não mostram pra gente como saber de fato o que está dentro do nosso coração. E coloca pra gente que a gente conquistar isso e aquilo, que muitas vezes não faz sentido com o nosso coração, é ganhar a vida, como se fosse o sucesso. Só que, na realidade, o sucesso, de fato, ele é diferente para cada pessoa. Para mim, um sucesso é morar no meio do mato. Morar no meio do mato, ter alguns amigos selecionados, inclusive, esses últimos anos, eu me afastei de muitas pessoas e isso foi maravilhoso para mim. Eu percebi que... eu sempre gostei muito de estar sozinha, mas eu sempre estive com muitas pessoas. Apesar de eu gostar de estar sozinha, eu sempre fui uma pessoa que andei com muitas pessoas. Conhecia muitas pessoas. Mas eu percebi... ai, moto. Barulheira. Por isso que eu quero morar no meio do mato, né? No meio do mato não tem essa barulheira. Eu percebi que esses últimos anos, quando eu comecei a ver que não estava fazendo sentido eu andar com certas pessoas, e eu comecei a me isolar muito, e esse isolamento foi maravilhoso para mim. Eu percebi que muitas coisas que eu estava... muitos lugares em que eu estava me colocando, na realidade eram lugares que eu não gostava de estar. Tanto é que
Hoje em dia eu vou para alguma festa, mesmo sendo festa de família, eu percebo, eu consigo ter uma noção quando a minha bateria social acabou. E antigamente eu não tinha essa noção. Era tanta energia, eu achava que aquilo dali era o meu lugar, que eu não tinha essa percepção, apesar de eu sempre buscar o autoconhecimento. E eu acabei percebendo que muitas vezes na nossa vida, a vida vai colocar a gente em certos lugares para fazer testes com a gente, para mostrar que a gente não sabe tudo sobre a gente. Por mais que a gente viva 24 horas por dia com a gente, desde que a gente nasceu, a gente não sabe tudo sobre a gente. Isso porque a sociedade nos impõe muitas coisas. A gente entra em grupos e, querendo ou não, a gente acaba ficando igual aquelas pessoas daquele grupo e perdendo, de certa forma, a nossa identidade. A gente acaba se afastando de quem a gente é. E esse ano de 2024 foi o ano que eu realmente fiquei muito longe das pessoas. Claro, eu ia me encontrar com algumas pessoas, mas a maior parte do meu ano eu passei sozinha, eu e os meus gatos. Eu saía para aula de violão, para natação, coisas assim, para atividades que eu faço, mas eu ficava muito mais tempo comigo, na minha casa, com os meus gatos, do que com outras pessoas, em contato com outras pessoas. Isso fez eu olhar para mim de uma forma que até então eu nunca tinha me olhado. E esse isolamento eu acho muito importante, apesar de existir um limite, né? Porque às vezes algumas pessoas elas podem ficar deprimidas com total isolamento. Eu, no meu caso, não. Eu sempre gostei de ficar isolado, eu sempre gostei de me trancar no meu quarto e ficar olhando para o teto. E eu percebi que por muitos anos eu estive em contato com muitas pessoas, muitos grupos. Por mais que eu ficasse muito tempo também sozinha, eu ficava muito mais com pessoas do que, de fato, sozinha. E esse ano me mostrou muitas coisas sobre mim que eu tinha me perdido ou eu simplesmente não sabia sobre mim. E apesar de eu não ter conquistado tantas coisas que eu me propus a conquistar esse ano, eu acho que eu conquistei algo que é muito importante para mim e que eu acho que deveria ser importante para todo mundo, que é a conquista de si mesmo. Eu consegui estar perto de mim e ter o controle de mim, sobre mim, muito mais forte. Uma coisa, por exemplo, que aconteceu foi que eu nunca fui uma pessoa que bebia muito. Assim, eu não sou uma pessoa que bebia todo final de semana. Eu bebia todo final de semana, assim, só sábado, por exemplo. Eu não consigo beber direto, por exemplo. Eu bebo um dia, no outro dia eu não consigo beber. Mas quando eu tinha, sei lá, 18 anos, meus 20 e poucos anos, agora eu tenho 32, eu tinha meus 20 e poucos anos, eu saía muito, mas não necessariamente eu bebia sempre que eu saía, porque o meu corpo ele não aguenta tanta bebida assim. Mas só que eu bebia. Eu já bebi muito. Assim, um dia eu bebia muito. E só que eu olhando para trás, eu percebo que eu fazia aquilo dali muito mais pelo ambiente, ou para eu me encaixar, ou para eu ter coragens para fazer certas coisas, do que de fato algo que eu gosto de fazer. E esse ano foi o ano que eu quase não bebi. Assim, não vou falar que eu não bebi porque eu estava em alguma festa de família, então eu bebia um vinho, alguma coisa do tipo. Mas não foi uma coisa constante, sabe? E muitas vezes eu estava em família e eu nem estava bebendo. Ou quando eu bebia alguma coisa zero, sabe? E eu percebi que eu não gosto de beber. E eu não vou falar que eu parei de beber, ou eu nunca mais vou beber, ou qualquer coisa do tipo. Não tenho como falar isso. Eu nunca mais vou fazer tal coisa. Eu acho que nós somos seres que vamos nos adaptando em determinados momentos da nossa vida. O nunca talvez não se encaixe para a maior parte das coisas. E a bebida, esse ano, foi uma descoberta, digamos assim, pra mim, que eu percebi que, cara, na verdade eu não gosto muito de beber. Eu até posso beber, mas não é uma coisa que eu vou beber qualquer coisa, ou eu
vou necessariamente, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou estar bebendo. E apesar desse ano eu não ter conquistado muitas coisas, ter conquistado essa sabedoria sobre mim, eu acho que foi algo de extrema importância. Eu acho que é algo que a gente, o ser humano, ele deveria ser estimulado a fazer. Quando a gente tem controle da gente, não é qualquer coisa que vai afetar a gente. Não é qualquer coisa que a gente vai fazer só porque as outras pessoas estão fazendo. A gente consegue entender muito mais sobre a nossa energia, onde faz sentido a gente estar ou não. A gente tem mais atenção aos lugares, às pessoas que têm acesso a gente. Por exemplo, hoje em dia eu não consigo ir mais a lugares que eu ia antigamente. E eu vejo várias pessoas que eu convivia antigamente indo aos mesmos lugares até hoje, fazendo as mesmas coisas até hoje. E que para mim não faz sentido. E não quer dizer que eu seja uma pessoa evoluída, sabe? Não existe, não é isso, não é sobre evolução, mas é sobre conexão com nós mesmos. E apesar de 2024 ter sido um ano que materialmente eu não conquistei muitas coisas, eu acho que a minha maior conquista foi conquistar a mim mesma. E eu acho que eu consegui também mas eu consegui perceber alguns caminhos que o meu coração de fato quer seguir. Não simplesmente comprar os sonhos e caminhos de outras pessoas, o que a sociedade acha que é o certo. E eu vou ainda escrever algumas coisas sobre 2024, que eu sempre gosto de escrever no final do ano sobre como foi o ano, os meus aprendizados, mas antes eu senti que eu deveria gravar esse vídeo antes de escrever. E eu ainda vou escrever algumas coisas que eu quero para 2025. Mas uma coisa que eu percebi é que a gente pode até apontar o caminho para onde a gente quer chegar, sabe? Mas a vida, ela sempre é muito mais inteligente do que qualquer objetivo que a gente queira conquistar. Eu acho que a vida, ela sempre é didática. Ela sempre vai colocar a gente em caminhos, em situações que realmente fazem sentido pra gente. Só que a gente precisa estar atento a observar o que a vida quer nos ensinar. Ao invés de simplesmente ficar batendo cabeça nas coisas ou achar que tem alguma urucubaca, sabe, com a gente, tem alguma coisa errada. Meu Deus do céu, minha vida não vai pra frente. Não sei o quê. Sabe, assim, é saber fluir. Eu acho que esses últimos anos eu bati tanto a cabeça que eu tive que, na marra, aprender a fluir com a vida e estar atenta às circunstâncias e ao que a vida está querendo me ensinar. E, principalmente, a estar atenta a mim mesma. E o que eu desejo para você em 2025 é que você seja quem você é e você cada vez mais esteja conectado com o seu coração. Porque eu acredito que só assim a gente vai conseguir viver uma vida que de fato faça sentido pra gente. Então, apesar de talvez o seu 2024 tenha sido bom ou não tenha sido bom, eu deixo aqui essa reflexão de que o que a gente aprendeu e o que a gente de fato conquistou dentro da gente, sabe? Eu acho que o aprendizado ele é uma conquista. Então eu deixo aqui essa reflexão de parar e pensar. Apesar de ter conquistado você pode ter conquistado coisas materiais muito legais, mas além do material, o que você conquistou dentro de você? O que essas conquistas ajudaram você a se conectar com você? Ou se você não conquistou nada material, ou muitos sonhos foram frustrados, ou não necessariamente material, né? Podem ser outras coisas. Mas o que essas coisas... como essas coisas te ajudaram a conectar você com você mesmo, ao seu coração, a quem você é? E o que você quer para 2025, mas sem esse lugar fechado de que a gente tem que fazer tudo aquilo dali que a gente se propôs a fazer no ano anterior.
sabe? Deixar a vida impressionar a gente, sabe? Deixar a vida trazer circunstâncias sem que a gente fique batendo contra ela, mas observar ela como uma oportunidade de aprendizado, sabe? Eu desejo 2025, um 2025 maravilhoso, independente do que aconteça, e que, independente do que aconteça, você se conecte cada vez mais com você mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau!